Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, quinta-feira, 11 de dezembro. Vamos fechar os nossos olhos, serenar nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai, agradecer pela nossa vida, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso querido Mestre e amigo, e pedir que Ele esteja conosco a nos inspirar, a nos guiar no bom caminho. Agradecer a espiritualidade amiga, aos espíritos de luz, nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, que eles possam mais este dia serem também amparados nas suas necessidades e estar conosco, a nos guiar, a nos soprar, nos inspirar os bons pensamentos, as boas ações. Pedimos que permaneçam conosco durante estes breves instantes de reflexão e durante todo o nosso dia, no nosso trabalho, no nosso lar, nas nossas decisões. Fiquem conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir alguma reflexão para hoje, algum estudo. Vamos ver aqui. Capítulo 27, pedir e receber. E caiu aqui, instruções dos Espíritos. Baixa um pouquinho, nossa Ave Maria linda. Instruções dos Espíritos, item 22. Maneira de orar. V. Monod, Bordeaux, 1862. Tentei pronunciar, eu não sei se está correta esta pronúncia do nome do Espírito amigo que nos trouxe essa instrução, maneira de orar. Vamos lá. Item 22, do capítulo 27. O primeiro dever de toda criatura humana e o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vejam bem, foi o que nós fizemos agora. Acordamos e já viemos fazer a nossa prece. Quase todos rezam, mas são poucos os que sabem rezar. Que importância terão perante o Senhor as frases que repetem de forma maquinal, sem compreender nem prestar atenção no que estão dizendo? Rezam por hábito, por um dever a cumprir, e cuja execução é sempre um peso. A prece do cristão, do espírita ou de qualquer outro culto deve ser feita logo ao acordar, após o espírito retomar o domínio do corpo. Ela deve elevar-se em agradecimento a Deus, com muita humildade, deve vir do fundo do coração, agradecendo por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida, durante a qual foi permitido, ainda que inconscientemente, visitar os amigos, os espíritos protetores, extraindo do contato com eles novas forças para continuar a caminhada. A prece deve levar-se humildemente aos pés do Senhor. Deve mostrar a fraqueza que possuem, para que possam suplicar seu amparo. Seu perdão, para suplicar seu amparo, seu perdão e sua misericórdia. A prece deve ser profunda, pois é a alma de vocês que deve se elevar até o Criador, devendo transfigurar-se como Jesus no Monte Tabor, quando apareceu de forma iluminada, falando com Moisés e Elias na presença do apóstolo Pedro, Tiago e João.
A prece deve chegar ao Senhor branca e radiante de esperança e de amor. Vamos parar por aqui. Quem quiser continuar fazendo a leitura, que lindo! Que bonito para a gente começar, dá um ânimo para nós, porque nós que estamos aqui toda manhã, que acordamos e viemos fazer o Evangelho, a gente já se sente assim, ai, tô fazendo algo certo. Acordar, vir fazer uma prece. E aqui tá falando da maneira como se faz. Porque nós somos, quase todos nós, somos ensinados a rezar, orar, né? Mas muitas vezes sim, nos ensinam uma prece, né? Quando a gente é pequenininha, pro anjo. Enfim, a gente decora aquilo, acorda, blá, 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 e nem lembra, já tá pensando lá no que tem que fazer, né? No compromisso. Aí, tudo bem, tudo é válido, né? Mas o quanto aquilo realmente nos tocou, né? Porque Deus sabe das nossas necessidades, o Pai sabe. Quem que não sabe? Nós mesmos. Então, quando nós paramos para fazer uma prece sincera ou uma oração, quando nós precisamos falar, orar, botar para fora, né? Oração vem de oratória, é quando se fala em voz alta. Quando nós conseguimos estar conectados, né, com o que estamos falando ou pensando, essa prece é verdadeira e nós nos apossamos daquele sentimento, né? Nós vamos ver com o tempo que a oração é projetar, elevar o pensamento a algum lugar, a alguém, a uma situação. Por isso que ela é tão importante, né? Para que ela possa se tornar realidade. Porque senão, para que queríamos fazer prece? Se Deus sabe o que a gente precisa e Ele vai nos fornecer o que a gente precisa, independente da gente aceitar ou não, porque a lei é de evolução, a lei é de progresso. Então Deus está cuidando de nós. Para que serviria? Serve como uma ferramenta de adoração, sim, mas de autoconhecimento, de organização mental, de posicionamento dos sentimentos verdadeiros do que vem do coração. Olha que bonita a importância da prece. Então ele fala aqui que a gente tem que acordar, a gente tem que fazer a oração, agradecendo pela noite que a gente teve, que foi quando em desdobramento a gente se encontrou com os espíritos protetores. Às vezes não são tão bons, mas a gente tem que agradecer porque acordou, tem mais essa oportunidade da vida, como a gente sempre fala aqui, é mais um presente. Cada vez que nós abrimos os olhos, é mais uma vida inteira que se abre diante de nós. E vejam quanto podemos desperdiçar isso quando colocamos no automático. Simplesmente acordamos e saímos correndo, né? Essa é a verdadeira maneira de orar, né? Então agradecer pelo que a gente recebeu até aqui, nos conectar com os espíritos amigos, nos colocar em humildade. Não é aqui querer também, muitos se posicionam como uma falsa adoração, numa humildade desmedida. Não entenderam o que é humildade. A humildade que ele fala aqui é aceitar a posição em que nós estamos, de criaturas, porque temos o nosso Criador. Entender até onde, humildade é saber até onde nós podemos e devemos ir. Porque não fazer nada e se fazer de coitado não é humildade, é orgulho ao contrário, né? Os falsos humildes que se usam dessa carapaça muitas vezes para não fazer nada ou para ficar atingindo os outros, né? E isso não. A humildade que ele fala aqui é pensar até onde eu posso ir com essas ferramentas, fazer o máximo que puder, no bem, sempre no bem. Então ficamos muito felizes aqui com as nossas instruções. Aqui eu vou aproveitar para fazer uma colocação sobre cristão, porque ontem ainda eu estava assistindo algo sobre isso. Algumas pessoas, alguns irmãos de outras veias religiosas, acabaram usando o termo cristão como para designá-los.
Mas nós precisamos aqui deixar claro que o espírita é cristão, porque cristão é todo aquele que acredita no Cristo, em Jesus Cristo, né? Então os espíritas são sim cristãos, tá bem? Ai, muito lindo. Me deixou a alma leve. Vamos para uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem hoje. Aqui. A reencarnação. Pergunta 342. Capítulo 7, segunda parte. A reencarnação. Kardec perguntou assim: no momento da reencarnação, os espíritos amigos vêm assistir a partida do espírito que retornará ao mundo material, assim como vem recebê-lo quando ele retorna à Terra, quando ele retorna da Terra? Então Kardec perguntou: quando nós estamos lá nos preparando para reencarnar, os espíritos amigos estão junto, nos assistindo? Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Isso depende do lugar em que o espírito se encontra. Se estiver em um lugar onde reina a afeição, os espíritos que lhe querem bem o acompanharão até o último momento, encorajando-o e frequentemente acompanhando-o durante a vida. Muito bem. Então os espíritos dizem que depende, né, da situação daquele espírito. Por que depende? Porque se nós somos um espírito que não cultivamos amizade com ninguém, a gente já conversou aqui que a evolução não dá saltos, que não é porque a gente desencarna que vira santo, que fica tudo muito bem. Não, da mesma forma, não é porque vai reencarnar que esqueceu tudo, zero game. Não é bem assim que acontece. Então, quem são os nossos amigos? Aqueles que nós cultivamos. E se nós não temos amigos, como é que eles vão estar lá para apoiar o nosso momento de reencarnação? É como quando a gente está indo embora de uma cidade. Quem são as pessoas que vão ir nos dar tchau? Aquelas que cultivamos. É claro que todos nós temos o nosso anjo da guarda, os espíritos que nos cuidam, né? Todos nós temos. Mas aqui ele está falando assim, espíritos amigos. Todos nós vamos ter quem tutele por nós, nós nunca estamos sozinhos e desassistidos. Mas aqui ele está falando em espíritos amigos. Muito bom, muito elucidativa a nossa pergunta de hoje. Vamos encerrar? Quem quiser pegar a sua água, a sua garrafinha do dia, vamos encerrar fechando os olhos. Mais uma vez nos conectando ao Pai. Com alegria, com gratidão por mais este dia da nossa existência. Que seja um dia cheio de conhecimentos, de aprendizados e que nós possamos, tal qual a criança que desbrava um mundo novo, abrir nossos olhinhos com contentamento, com boa vontade, de ver as coisas boas que Tu tens para nós, Pai. Que nós queiramos ter estes olhos. E que se por algum motivo fraquejarmos, que nós possamos sentir os espíritos amigos que estão sempre conosco. Que eles possam nos levantar, nos amparar e nos guiar no bom caminho. Fiquem conosco. Jesus, nosso Mestre, nosso anjo da guarda, espíritos de luz hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.